Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarvyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekhara Izmera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mamu Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramradhatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasya Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudev e a todos Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós nos reunimos aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Às vezes, podemos ser atormentados por incrédulos ou atacados por animais ferozes. Em outros momentos, nós poderemos receber muito respeito e adoração. Aquele que não fica com raiva quando é atacado ou satisfeito quando é adorado, ele certamente é o mais inteligente. Então, aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, está dito que os sintomas daquele que é uma alma liberada é que ele não fica com raiva quando é atacado, independente da razão que seja, e ele não fica lisonjeado quando ele é glorificado ou adorado. Ele sempre permanece neutro em relação a tudo isso. No Bhagavad Gita, Krishna diz isso também de uma outra forma. Do Kesha Nudvigna Manasu Keshu Vigates Priha Vitaraga Bhaya Krodasti Tadir Muniruchate. Aquele que não se altera em qualquer situação que possa lhe causar raiva, felicidade, medo, etc., ele é um muni, tá? Ele é um sábio. Então, assim, devemos sempre procurar não nos afetar pelas mazelas e pelas benesses do mundo material. Para um sábio autorrealizado, para ele nenhum prazer mundano ou nenhuma dor mundana é capaz de alterar o seu estado de consciência, sempre conectado com Krishna, sempre conectado com Bhakti. Verso 16.
A visão de uma pessoa santa para com todos é equânime. E assim ele não se afeta por pessoas mundanas, consideradas boas ou ruins. Embora ele certamente veja como os outros estão trabalhando ou agindo, seja de maneira positiva ou negativa, e falando de maneira eloquente ou tola, ele não sente a necessidade de criticar e nem de elogiar ninguém. 17. Com o objetivo de manter o corpo, a alma liberada, ela não atua, não fala ou pensa em termos de dualidade material, considerando alguma coisa boa e outra ruim. Ao contrário, ele está desapegado de todas as circunstâncias, apenas retirando prazer ou encontrando prazer na sua própria autorrealização, na sua própria conexão espiritual. Assim, ele caminha pelo mundo dentro do seu próprio humor, dentro da sua própria, vamos dizer assim, bolha. Tá? E ele se parece completamente inútil para aqueles que o veem de fora. Muita gente critica os santos, os sábios, dizendo que eles são inúteis, não servem para a sociedade. Realmente, para esse modelo de sociedade materialista, os santos não têm qualquer utilidade. E eles, por isso, são comumente criticados também. Verso 18. Se após estudar os Vedas completamente, alguém se esforça para fixar a sua mente na suprema personalidade de Deus, então os seus esforços são como de um homem que trabalha muito pesado para cuidar de uma vaca que não dá leite. E não se esforça para fixar a mente na suprema personalidade de Deus. Tá? Ou seja, em outras palavras, o fruto do estudo védico, do conhecimento védico, é nada mais do que apenas um trabalho, um karma. Então não importa se você está lendo os Vedas com muita dedicação, você precisa fixar a mente na suprema personalidade de Deus. Então aqui ele deixa bem claro que o impersonalismo ele não é a meta dos Vedas. Então aqueles que estudam os Vedas, mas não meditam na suprema personalidade de Deus, eles estão simplesmente cuidando de uma vaca que não dá leite. Meu querido Uddhava, aquela pessoa é certamente a mais miserável, porque mantém uma vaca que não dá leite, que mantém uma mulher infiel e um corpo completamente dependente dos outros, crianças inúteis e uma riqueza não utilizada para um bom propósito. Similarmente, aquele que faz o seu estudo dos Vedas desprovido das minhas glórias, Krishna diz, é certamente o mais miserável de todos. Então aqui mais uma vez Krishna coloca ele como sendo o centro do estudo dos Vedas. Se você conhece Krishna, o teu estudo védico já está concluído. Isso é muito importante. Enquanto outras pessoas leem os Vedas de cabo a rabo, memorizam muitos versos, mas ainda assim não aceitam a verdade declarada nos Vedas, que Krishna é Deus.
Krishna diz isso no Bhagavad Gita, ele explica isso várias vezes, ele repete isso aqui no chamado Bhagavatam, né, aqui nessa parte do Uddhava Gita. Ele fala isso em vários lugares, e outras grandes personalidades dizem isso sobre ele. Todas as grandes personalidades dos Vedas apontam Krishna como sendo Deus, a suprema personalidade de Deus. Quem nega isso, ou simplesmente não dá ouvidos a isso, é o mais miserável de todos. Verso 20. Ó Uddhava, uma pessoa inteligente não deve jamais ler a literatura védica que não descreve as minhas qualidades, o qual purifica todo o universo, ou as quais purificam todo o universo. Sou eu quem crio, mantém e aniquila a manifestação cósmica. Qualquer dito conhecimento que não reconhece essas atividades como sendo minhas é simplesmente não é aceitável para aqueles que são de fato inteligentes. Ou seja, você precisa entender que tudo isso é feito por Krishna, criação, manutenção e destruição da manifestação cósmica, da criação dos universos. Se você não acredita nisso, e não entende que os Vedas falam disso, então você é um inútil. Ou você não tem inteligência. (21) Após chegar à conclusão deste conhecimento, você deverá remover a falsa concepção do corpo material ser o eu. Você deve fixar a sua mente em mim, que é o Senhor onipenetrante, e, portanto, se livrar da existência material. (22) Meu querido Uddhava, se você não pode desapegar a sua mente dos objetos dos sentidos e absorver-se completamente em mim, então ofereça o resultado das suas atividades a mim, sem considerar os frutos deste trabalho como sendo a sua propriedade pessoal. Então aqui Krishna resume o Karma Yoga. Se você ainda não consegue absorver a sua mente completamente em mim, tá? Então você pelo menos ofereça os frutos dos seus trabalhos, atividades, a mim. Isso está descrito no Bhagavad Gita também. Yat karos, yat jasnas, yat vihostadasyat, yat tatasasi konte, yat tat kurushamadharpanam. Ofereça tudo a mim. Os frutos de tudo que você faz, ofereça-os a mim. Versos 23 e 24. Meu querido Uddhava, os meus devotos fiéis sempre ouvem sobre e glorificam as minhas auspiciosas características. Eles meditam em mim e encenam os meus passatempos através de performances teatrais. Assim eles se abrigam completamente em mim. Eles cultivam a religiosidade, o desenvolvimento econômico e a gratificação dos sentidos apenas em relação a mim. Dessa maneira, eles alcançam o serviço devocional a mim, que é a suprema personalidade de Deus. Então, Krishna diz claramente, né, que, novamente, eu sou a suprema personalidade de Deus.
E a parte as 4 metas materiais da vida, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha, religiosidade, desenvolvimento econômico, gratificação sensorial e liberação, os devotos eles buscam a 5ª meta, que é Krishna Prema, um serviço devocional amoroso prestado a Krishna. Mas, enquanto eles estiverem encarnados aqui nesse mundo, eles precisam também passar por esses processos de religiosidade, gratificação dos sentidos, desenvolvimento econômico. Mas Krishna diz, tudo isso eles fazem relacionados comigo. Eles podem gratificar os seus sentidos? Podem, mas com alguma coisa ligada a mim. Pode ser a prachada que foi oferecida para Krishna, pode ser uma canção devocional que está sendo oferecida a Krishna, que agrada aos ouvidos. Tá? Então você pode gratificar os seus sentidos, mas desde que sejam com atividades relacionadas a Krishna. Da mesma forma, o cultivo da religiosidade será necessário você praticar rituais, samskaras, uma série de coisas, que você faça tudo isso em relação com Krishna. Só que ele não menciona aqui mukti, ele não menciona a liberação, porque os devotos já não querem liberação, eles já não buscam pela liberação, eles querem apenas bhakti, devoção. (25) Aquele que alcançou o serviço devocional através da associação dos devotos que estão sempre apegados a mim, como resultado da sua devoção, eles facilmente conquistam a minha associação, né, na minha morada eterna, no céu espiritual, que será revelado a ele pelos meus devotos. Então aqui Krishna diz que é importante você conhecê-lo em sadhu sanga, através do mestre, através dos santos Vaishnavas. Eles poderão te revelar e te mostrar onde fica a morada de Krishna. O próprio Krishna não vem até você. A Krishna diz aqui bem claro, é através do mestre espiritual, não é através de mim diretamente. Então não adianta você saber que Krishna é Deus e não seguir o processo que ele diz, que é necessário para você encontrá-lo. Na Índia, principalmente, é muito comum, enquanto nós viajamos e por exemplo, visitamos pessoas, casas de pessoas, ou pessoas que vêm até os nossos programas e fazem perguntas, é muito recorrente essa questão de que se eu já adoro Krishna, não há necessidade de eu ter um mestre. Eu já sei que Krishna é Deus, eu já canto o Mahamantra, já ofereço alimento, eu já faço a adoração no altar para Krishna. Então, por que é necessário um mestre? E aí a gente tem sempre que responder isso com muita propriedade, porque os argumentos são fortes em relação a isso. Mas quando você coloca as palavras de Krishna, aí não tem como alguém refutar ou debater. Porque é o próprio Krishna dizendo. No Bhagavad Gita, Krishna diz várias vezes em relação a isso. Madhvakta pujabhyadi kama isanjayate bhakti. Primeiro você adora os meus devotos, depois você me adora. Enfim, são muitas as citações a respeito de que é necessário o mestre espiritual. O próprio Krishna se torna um mestre espiritual. Acharya mam vijanyam. Krishna diz para o próprio Uddhava, Acharya mam vijanyam, eu sou Acharya. Versos 26 e 27. Então agora Uddhava vai dizer, ó Uttama Shloka, ó Senhor, aquele que é glorificado por orações seletas, orações especiais, que tipo de pessoa você aceita como um santo genuíno? Que tipo de serviço devocional é aprovado por você como merecedor de ser oferecido à sua
a sua deidade. Ó Senhor de Vaikunta, ó Mestre do Universo, eu estou completamente rendido a você e não tenho qualquer outro abrigo a não ser os seus pés de lótus. Por favor, me explique. Isso. 28. Meu querido Senhor, embora você seja transcendental à natureza material, e assim como o céu, você nunca está preso a nada, você assume diferentes formas em encarnações nesse mundo, de acordo com o desejo dos seus devotos. 29 a 32. Então aqui Krishna vai responder para Uddhava. Aqui são 4 versos juntos, 29 a 32. Então Krishna diz: ó Uddhava, uma pessoa santa é misericordiosa, e assim ela nunca se inclina a causar dor ao próximo. Mesmo que outros sejam agressivos com ela, ele é tolerante e sempre perdoa a todos. O propósito de sua vida vem da própria verdade. Ele está livre de inveja e sua mente está sempre equilibrada, tanto na felicidade quanto na preocupação. Em relação à felicidade e à preocupação. Ela está sempre equilibrada, ela não se afeta. Ele dedica o seu tempo para trabalhar em benefício dos outros. Sua inteligência nunca está controlada por desejos materiais. E ele aprendeu a controlar os seus sentidos. O seu comportamento é sempre satisfatório. Ele nunca é grosseiro e sempre exemplar. Ele está livre de qualquer tipo de possessividade. Ele nunca se esforça para agradar pessoas mundanas. E ele estritamente controla o que ele come e sempre permanece pacífico e imperturbável. Uma pessoa santa, ela é pensativa e ela aceita a mim como sendo o seu único abrigo. Tal pessoa é muito cuidadosa na execução de suas atividades e não perturba e não está perturbado mesmo nas situações mais desafiadoras. Ele conquistou as 6 qualidades materiais, que é fome, sede, lamentação, ilusão, velhice e morte. Ele está livre de todos os desejos por prestígio e ele oferece respeitos aos demais. Ele é perito em reavivar a consciência de Krishna nos outros. E ele nunca engana ninguém. Ao contrário, ele está sempre procurando cuidar de todos como um amigo. E ele é o mais compassivo. Tal pessoa santa deve ser considerada como o melhor dentre os homens. Ele entende perfeitamente que os deveres religiosos mundanos prescritos por mim em diferentes escrituras védicas possuem qualidades favoráveis para purificar aquele que pratica. E ele sabe que negligenciar esses deveres constitui uma discrepância na sua vida. Abrigando-se completamente nos meus pés de lótus, essa pessoa santa, ela renuncia a tudo que é mundano, como deveres religiosos, e apenas me adora. Ele então é considerado como o melhor de todas as entidades vivas.
Então aqui basicamente Krishna, ele diz várias coisas bem simples sobre o que é essa pessoa santa. Coisa que a gente vem repetindo já há muito tempo. Verso 33. Meus devotos podem ou não me compreender por inteiro, como eu estou situado além dessa manifestação cósmica. Mas se eles possuem devoção exclusiva a mim, né, eu os considero como sendo grandes personalidades. Então aqui Krishna ele não está dizendo que apenas aqueles que são perfeitos são considerados devotos para ele. Para ele o mais importante é quem está ananya, ou seja, unidirecionado, com exclusividade na devoção. Mesmo que ele ainda não tenha se aperfeiçoado, Krishna já o considera como uma grande personalidade, como alguém que é um devoto. Versos 34 a 41. Agora são vários versos juntos. São versos pequenos. Vai dar um parágrafo aqui. Meu querido Uddhava, alguém se tornará capaz de abandonar o falso orgulho cultivando esses processos de serviço devocional. Ele deve purificar a si mesmo, vendo, tocando, adorando, servindo e oferecendo reverências e glorificações e a minha forma da deidade, assim como ao meu devoto puro. Então aqui mais uma vez Krishna coloca o serviço ao devoto puro como sendo muito importante, ao guru. Então para servir a deidade, é para ver a deidade, para tocar a deidade, adorá-la, servi-la, oferecer orações, glorificações e reverências às deidades. Você deve ouvir as minhas glórias na companhia dos devotos e meditar sobre mim. Você deve oferecer qualquer coisa que você possua a mim, considerando a si mesmo como meu servo eterno. Assim, você deve se render a mim. Você deve fazer todos os tipos de arranjos para as celebrações dos festivais relacionados a mim, seja o nascimento dele, o nascimento de outros avatares, nascimento de Radha, de Baladeva, enfim, festivais como Julaniatra, como o próprio Ekadashi, né, como o mês de Kartika. Então você deve organizar festivais, né, para a celebração dessas datas. Esses festivais devem ser celebrados no templo, cantando e dançando em êxtase. Olha que bonito Krishna. Está dizendo que já o que a gente faz hoje, a nossa prática completa, que é fazer o que? Harinama Sankirtan, cantar e dançar em êxtase nos templos. Deve permanecer na associação dos meus devotos, visitando lugares sagrados de peregrinação que estão relacionados a mim e observar os votos feitos para os devotos, como o Ekadashi. Deve receber iniciação de um mestre espiritual fidedigno e, se for capaz, dar doações para a construção dos meus templos. Mais importante, deve sempre considerar a si mesmo como sendo o meu servo humilde e ocupar-se na minha satisfação, sem duplicidade. Como um servo caído, você deve limpar, né, ou a pessoa deve limpar o chão do templo e também utilizando água e o esterco de vaca. Quando o chão estiver seco, ele deve respingar um pouco de água perfumada
e então desenhar mandalas auspiciosas. Isso é uma prática muito comum na Índia. Você mistura o esterco fresco com água, e você espalha ele pelo chão. Isso inclusive mata bactérias, mata tudo. E aí depois você começa a desenhar essas mandalas que são feitas com pó colorido. Tá? Pós de diferentes cores. E tem uma técnica. Então você vai desenhando as mandalas. E para essa decoração, Krishna se satisfaz com isso, ele diz. Em seguida ele diz, o devoto não deve ficar orgulhoso, não deve promover a si mesmo, né, como uma alma autorrealizada, ou uma alma muito exaltada. Se alguém me oferece aquilo que é querido a mim, a ele, no caso, né, a pessoa em si, isso me satisfará muito. E assim, essa pessoa avançará no caminho da vida eterna. Então, aqui nesses versos, vários exemplos de como fazer bhakti para satisfazer Krishna, da própria boca de lótus de Krishna. Verso 42. Você pode me adorar no sol, no fogo, nos brahmanas, nas vacas, nos vaishnavas, no céu, no vento, na água, na terra, na alma individual e nas entidades vivas. Porque Uddhava perguntou para Krishna, onde eu devo te adorar? Então Krishna diz, existem 11 lugares onde você pode me adorar. Através do sol, do fogo, né, dos brahmanas, das vacas, dos vaishnavas, do céu, do vento, da água, da terra, da alma individual ou de todas as entidades vivas. Então, aqui você tem a diferença das pessoas que fazem adoração, por exemplo, ao sol. Tá? Não é a mesma adoração daquele que reconhece Krishna como o Senhor do Sol. É diferente. Então, aqui nós vamos reconhecer Krishna por trás daquele objeto, não o objeto em si, pelos benefícios que ele traz. Então tem uma grande diferença entre a adoração do objeto em si, pelos benefícios que ele traz, do que da adoração de Krishna por trás daquele objeto, como grande benfeitor através daquele objeto. Tem uma grande diferença. Tá? 43 a 45. Meu querido Uddhava, você pode me adorar através do sol, cantando o Purusha Shukta Mantras. É uma sequência de versos. Realizando adorações e oferecendo reverências. Você pode me adorar dentro do fogo, oferecendo o ghee. Né? Durante o sacrifício de fogo, nós alimentamos o fogo com ghee. Você pode me adorar através dos brahmanas, que são meus representantes, através honrando-os respeitosamente como seu convidado. Você pode me adorar através das vacas, oferecendo a elas grama e grãos. Você pode me adorar através dos Vaishnavas como sendo não diferentes de mim e demonstrando amor e respeito a eles. Você pode adorar os Vaishnavas, você pode adorar dentro do seu coração. Eu posso ser adorado de dentro do coração através da meditação. E eu posso ser adorado também no ar, através da prática de pranayama.
Eu devo ser adorado através da água, oferecendo-a, água e outras parafernálias, né, para o próprio Krishna. Eu devo ser adorado através da terra, cantando mantras. Eu devo ser adorado através de todas as entidades vivas, vendo que a super-alma Paramatma está presente dentro de cada um, de maneira equânime. 46. Assim, você deve me adorar, né, a minha forma transcendental de 4 braços, segurando uma concha, um disco, uma massa, uma flor de lótus, com a sua atenção fixa. 47. Aquele que me adora com a concentração máxima, executando sacrifícios e atividades que tenham a finalidade de trazer o bem-estar para o próximo, né, alcança então a devoção exclusiva a mim. Por servir as pessoas santas, você alcança conhecimento realizado por mim, ou sobre mim. 48. Ó Uddhava, eu sou o abrigo supremo e a meta da vida dos devotos. Se alguém não se ocupar no meu serviço devocional, que é recebido pela associação ou através da associação dos meus devotos puros, não haverá meios pelos quais ele possa escapar da existência material. 49. Ó Uddhava, ó querido descendente da dinastia Yadu, porque você é o meu servo, meu bem-querente, meu amigo, eu devo agora, então, revelar o conhecimento mais confidencial. Revelar-lhe o conhecimento mais confidencial. Por favor, ouça esses tópicos confidenciais de mim. Então aqui se encerra o capítulo 5 e o capítulo 6 agora se chama Além da Renúncia e do Conhecimento. Krishna vai começar então respondendo, explicando, né, o que ele deixou no final do último capítulo. Versos 1 e 2. Então, a Suprema Personalidade de Deus disse: meu querido Uddhava, a associação com os meus devotos puros podem destruir todos os apegos materiais. Esta tal associação purificadora me traz sob o controle dos meus devotos. Você pode executar yoga, você pode praticar o estudo analítico da natureza material, você pode praticar a não violência, seguir princípios religiosos, estudar os Vedas, fazer austeridades, cultivar a renúncia, executar sacrifícios de fogo, praticar atividades piedosas, dar caridade, cuidar de vacas, adorar os semideuses, cantar mantras secretos e controlar a sua mente. Mas mesmo executando todas essas atividades, você não conseguirá me trazer sob o seu controle. Então aqui Krishna ele acaba com as esperanças de qualquer um que pratica essas atividades achando que é o máximo do yoga, achando que isso é o máximo das atividades religiosas prescritas. Então Krishna diz, não, eles me agradam, sim, mas não conseguem
me trazer sob o controle deles, ou seja, sob o controle do amor deles, né? Falta amor. Versos 3 a 6. Em toda yuga, muitos que são influenciados pelos modos da paixão e ignorância, incluindo demônios, animais, pássaros, gandharvas, apsaras, nagas, siddhas, charanas, guhyakas, vidyadharas, vaishyas, shudras, mulheres e outros, podem se tornar aptos a voltar para casa, para a morada de Deus, devido à associação com os meus devotos. Vritrasur, Prahlada Maharaj também alcançaram a minha morada transcendental através da associação com os meus devotos, assim como fez Vrishaparva, Bali Maharaj, Banasura, Maya, Vibhishana, Sugriva, Hanuman, Jambavan, Gajendra, Jatayu, Tuladhara, Dharmavyadha, Kubja, as gopis de Vrindavana e as esposas dos brahmanas que estavam realizando os sacrifícios. Todos eles, por se associarem com os meus devotos puros, obtiveram a possibilidade de retornar à morada do Senhor. Verso 7. Essas pessoas não estudaram os Vedas, não adoraram os santos, né? Santos aqui de modo geral, ou executaram terríveis austeridades. Eles conseguiram a minha associação simplesmente como resultado da associação deles com os meus devotos. Então, você pode substituir todas as práticas ditas, né, práticas espirituais, piedosas, simplesmente por sadhusanga, por associação com um devoto puro de Krishna. Tem um verso no Chaitanya Charitamrita que diz: sadhusanga sharva shastrekoi lavamatra sadhusanga sarva siddhihoi. Apenas uma fração de segundos na associação de um devoto puro pode conceder toda a perfeição espiritual. Então você não precisa se ocupar em nenhuma outra atividade que não seja a de estar na associação dos devotos puros, servi-los, e na associação deles praticar o seu sadhana. Correto? Verso 8. Todos os residentes de Vrindavana, as gopis, as vacas, as árvores, plantas, animais e cobras, facilmente alcançaram a perfeição em suas vidas devido ao amor que eles têm por mim. Verso 9. Muito embora outros tenham se ocupado, com grande esforço no sistema de yoga místico, na especulação filosófica, em dar caridades, executar votos e penitências, executar sacrifícios ritualísticos, ensinar os mantras védicos a outras pessoas, ou estudar os Vedas eles mesmos, ou ter renunciado, por exemplo, à vida familiar, eles não podem me alcançar, Krishna diz. Não podem. Não é suficiente. O verso famoso do Uddhava Gita, que diz: Yamna yogena sankena dhannavrata tapodhvare vyakya swadhyaya sannyasai prapunya yatnava api. Então, 10. Quando a Krura me levou para Mathura, junto com meu irmão Baladeva, as gopis, cujos corações estavam completamente apegados a mim, sentiram uma agonia muito forte devido à separação.
elas então não puderam mais considerar como fonte de felicidade qualquer coisa que não fosse a minha associação. Então, Krishna saiu de Vrindavana, acabou a vida de Vrindavana. Não havia mais por que as gopis fazerem absolutamente nada, porque tudo que elas faziam era para o prazer de Krishna. Verso 11. Querido Uddhava, as noites que as gopis passaram comigo em Vrindavana pareciam não ser mais do que um momento. Mas agora, sentindo saudade de mim, separadas de mim, uma noite parece ser mais longa do que uma kalpa. Uma kalpa é quando você tem todo um ciclo, né, de 100 ciclos de das 4 yugas, ou seja, um tempo imenso, e apenas uma noite se parece uma kalpa. Milhões e milhões de anos. O tempo não passa sem a presença de Krishna. Mas na presença de Krishna, o tempo passa muito rápido. Verso 12. Assim como os sábios, que através do samadhi esquecem os nomes e as formas deste mundo devido à sua absorção completa na alma, como rios que estão entrando no oceano, as gopis eram tão apegadas a mim que elas não podiam pensar nem mesmo sobre os seus próprios corpos e sobre as suas vidas neste mundo material, ou sobre o futuro das suas vidas. Elas simplesmente pensavam em mim. Então aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, ele explica o seguinte: está dito no Ujjvala Nilmani, que é um livro de Srila Rupa Goswami, que fala sobre todos os aspectos do amor transcendental, que o esquecimento sem qualquer motivo de ilusão, né, é uma característica de Adiruddha Mahabhava, ou seja, é um estágio de Mahabhava. Quando as gopis esquecem de si mesmas, elas estão nesse estágio, chamado Adiruddha Mahabhava. É descrito neste verso que a inteligência das gopis era cativada pela minha associação, na associação de Krishna. Através da associação de Krishna é que havia, né, esse estímulo para a inteligência das gopis. Perdão, aqui não é nesse sentido não. Capturada, tá? A inteligência das gopis era capturada na associação com Krishna. E quando elas estão em separação, sentindo saudade, elas estão pensando constantemente em Krishna. E aí elas perdem completamente a noção de tudo. Verso 13. Todas aquelas centenas de milhares de vaqueirinhas, embora ignorantes da minha posição real como a Suprema Personalidade de Deus, elas me alcançaram simplesmente por desejar estar associadas comigo como amantes. Então aqui é a raça mais elevada, Madhura Rasa, a relação de amante com Krishna. Mesmo que elas tenham negado o fato de que Krishna é a Suprema Personalidade de Deus, elas alcançaram Krishna. Porque em Vrindavana, todo o nosso esforço é para justamente pensar que Krishna não é Deus. É para se relacionar com Ele de maneira íntima, como amigo, filho.
pai, né? Amigo, pai, mãe e amante. Versos 14 e 15. Portanto, meu querido Uddhava, abandone os mantras dos Shrutis e dos Smritis, que são divisões da literatura védica, bem como regras e regulamentos descritos na literatura suplementar dos Vedas. Renuncie a tudo isso que você ouviu e tudo que ainda ouvirá sobre esse assunto e apenas se renda a mim, porque eu sou a super-alma de todas as entidades vivas. Ao se abrigar em mim, você certamente se livrará do medo em qualquer circunstância, através da minha misericórdia. Ok? Muito bonito, então. Eu vou parar por aqui agora e a gente continua na próxima aula. Ok? Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.